Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à primeira temporada do Deixe Vivo Talks Conversas Inspiradoras, o podcast do Instituto Deixe Vivo. Essa temporada vamos falar sobre histórias de transplantes e é um oferecimento da Takeda. Eu estou muito feliz de estar aqui iniciando mais um projeto de conteúdo do Instituto, onde vamos trazer histórias incríveis de pessoas que passaram por uma transformação que é o transplante. E hoje aqui comigo estão duas pessoas maravilhosas, que é a Mayara, transplantada renal, tá aqui com a gente também para contar a sua história. Temos a Olga, que é transplantada renal 2 vezes. Vocês vão ver um pouco mais a Olga aqui, que ela vai participar de alguns episódios como apresentadora comigo. E claro, tem eu também, que estou aqui junto com vocês, nessa caminhada junto do Instituto Deixe Vivo, pela doação de órgãos, pela educação em saúde renal, educação no tema de saúde geral. Estamos aqui muito felizes, né? Acho que não dá nem para expressar em palavras, né? Tanto que a gente sonhou com esse projeto, a gente teve o apoio da Takeda, né? Uma indústria farmacêutica importante no mercado também, que olha bastante para os pacientes transplantados. E vamos aqui hoje, nesse episódio, contar as nossas histórias como pacientes renais, transplantados e... Enfim, a gente se preparou muito para estar aqui nesse momento hoje, né? Conhecemos um pouquinho dos nossos convidados que vocês verão aí nas próximas semanas, os episódios que vamos lançar. E eu quero ouvir vocês, né? Vou contar a minha história também, mas quero começar pela Mayara. Mayara, conta pra gente como que é a sua história, não só de transplante, mas enfim, como um todo. Bom, primeira coisa de todas, muito obrigada por estar aqui. Agradeço pela oportunidade de participar, de ser parte do Instituto Deixe Vivo, de estar aqui com você e com a Olga. É uma honra sempre estar com vocês. Também agradeço a Takeda por ter acreditado no nosso projeto. E é muito emocionante, estou um pouco ansiosa, nervosa para contar e também de estar aqui. Bom, eu sou transplantada renal há um pouco mais de um ano. Minha mãe que me doou um rim. Eu tive um pouco de resistência para aceitar a doação da minha mãe, por conta de ter um pouco de preocupação em relação à saúde dela. Então, eu resisti um pouco antes de fato aceitar a doação dela. Fiquei mais de quase 9 anos, na verdade, em tratamento conservador. A descoberta da doença renal foi por acaso, foi por conta de uma anemia recorrente. E foi graças à minha ginecologista, que não tinha nada a ver, né, com a questão renal, mas foi graças a ela. E acho que, por enquanto, é isso. Temos bastante perguntas aqui programadas. Sim. Olga, Mas vocês querem contar um pouquinho o que você faz? Você trabalha no Instituto também? Sim. Bom, então, eu sou gestora de comunicação e conteúdo do Instituto, sou pedagoga, formada também em letras, já trabalhei muitos anos na área da educação, mas hoje em dia trabalho mais na área da comunicação. Maravilha. Agora eu vou convidar a Olga para contar a história dela. Um pouquinho, né? Brevemente, porque vamos falar o episódio brevemente, inteiro. que são 30 anos, né? Muita coisa não vai dar aqui hoje. Eu queria começar com um spoiler, né? Para o pessoal responder lá no final do nosso episódio hoje. Quantos rins nós temos aqui na mesa hoje? Gente, excelente. Lembrando que a maioria das pessoas tem 2 rins, né? Então, quem tá escutando, fica pensando aí quantos... Mas vai ter que prestar atenção na história. Na história, porque exatamente. Tem gente aqui nessa mesa que já foi transplantada 2 vezes, né? Então, assim, vai ter que ouvir o episódio todo inteiro. E como a Olga falou, no final, colocar lá nos comentários. Colocar nos comentários quantos rins nós temos hoje. Excelente. Vamos contar também com o rim do Gabriel, que é a nossa produção. É verdade, Gabriel que tá aqui. Então, nessa sala aqui tem estamos 4 pessoas. 4 pessoas. Quantos rins nós temos hoje? E o Gabriel... Não. Esse aqui não, o de pelúcia não vai contar. Esses aqui também não, só os que estão Só as pessoas, seres humanos. Exato. E o Gabriel não é transplantado, então Isso. Já fica a dica aí. Muito bem. Eu gosto sempre de me apresentar falando meu nome e minha idade, então eu vou começar assim. Meu nome é Olga, tenho 52 anos, sou mãe, amiga, irmã, filha, enfim, ativista, né? Porque... desde do segundo transplante eu comecei a prestar atenção mais nesse universo paralelo
que são os transplantes, né? Então, hoje eu sou ativista e levanto essa bandeira. Eu sou formada em Direito, tenho especialização em políticas públicas e no Deixe Vivo eu ocupo o cargo, digamos assim, de diretora financeira. Mas a gente sabe que um instituto vai muito além disso, né? A gente tem lá o seu... Não é cargo, como que eu posso dizer? A nossa função. A sua função, Tem a sua função, mas a gente... É igual um circo, né? A gente vive rodando pratinho pra lá e pra cá, equilibrando pra dar certo. Sim. Eu quero agradecer a Takeda de ter escolhido o nosso projeto, que foi um projeto assim, ó, suadíssimo. Entregamos ali nos últimos minutos do segundo tempo. E que deu certo, né? E a gente ficou muito feliz com isso, porque era um sonho que a gente falava desde o tempo que era a rede Deixe Vivo, né? Sim. Ai, que legal que seria um podcast, não sei o quê. E agora estamos aqui no primeiro episódio do... Como que chama, gente? Ih, corta a produção. Deixe Vivo Talks. Eu só queria dizer que, gente... Foi a Olga que deu o nome, tá? Olha ela. Ela que deu o nome, ela esqueceu o nome. Isso que é o melhor de Não, é tudo. porque eu tô nervosa, gente. Eu sempre fico nervosa na frente das câmeras. Ai, boa, que legal, gente, ouvir vocês. Eu vou contar um pouquinho da minha história também, que ela se junta com a história do Deixe Vivo, né? Que acho que é importante isso. Eu nasci com insuficiência renal, convivi com ela, né? A minha vida toda, não me reconheço por gente sem tomar remédio, sem cuidar da saúde, né? Devo muito isso aos meus pais, aos meus amigos também que estiveram ao meu lado por todos esses anos. Quando eu fiz 25 anos, eu cheguei a 17% da função renal. Precisei do tratamento substitutivo, né? Que foi a hemodiálise, foi a escolha no momento. Coloquei um catéter, fiquei na hemodiálise por 2 anos, enquanto esperava o transplante. E nesse momento, eu precisei me afastar do trabalho. Na época, eu trabalhava 25 anos, estava vivendo a minha vida plenamente. Precisei parar tudo para fazer hemodiálise. Foi uma escolha minha, né? Cuidar da saúde. Eu falei, não vou ficar parada. Naquela época, as redes sociais ainda eram... tranquilas, digamos assim, a gente postava... Era tudo mato. Era tudo mato. Adoro essa expressão. Também adoro. 2017 era tudo mato, não tinha nem stories ainda, não se falava em gravar vídeo. E eu postei uma foto contando a minha história, né, como paciente renal e tudo mais. E pensei num nome, falei assim, que nome que eu posso dar pra gente falar sobre doação de órgãos? Como que eu posso levar a voz da doação de órgãos pras redes sociais, pra alcançar mais pessoas, né? E aí veio Deixe Vivo, recebi esse nome maravilhoso. E na época, foi a época da rede social que tava lançando as hashtags, né? Eu falei, não, hashtag Deixe Vivo, que é pra deixar marcado, né? Inclusive, tá marcado aqui hoje na minha pele. No que corpinho. Eu fiz, né? Fiz a minha tatuagem, Deixe Vivo. E aí comecei a compartilhar a minha história e tal, e as pessoas foram chegando. Naquela época não tinha eu e mais uma pessoa que fazíamos isso, né? Então as pessoas foram chegando, vocês chegaram, né? E aí o projeto foi crescendo, a gente formou a rede Deixe Vivo, quando eu pensei assim, será que a gente quer falar sobre doação de órgãos? Contar a sua história sobre transplante, sobre hemodiálise, né? Conviver com uma doença crônica. E aí a gente formou a rede Deixe Vivo. E depois de acho que 6 meses, não tinha por onde escapar, a não ser fundar uma ONG. Então, fui atrás de estudar sobre isso, né? Sempre gostei muito dessa parte de comunicação, marketing. Tinha o sonho de ser atriz. Na verdade, gente, não fui atriz, mas olha onde eu tô. Tá se realizando hoje. Eu tô aqui, sendo apresentadora do podcast maravilhoso. Então, enfim, então a minha vida sempre se caminhou mais pra esse lado. Então, eu tive a oportunidade, né, de contar a minha história. Fundamos o Instituto Deixe Vivo, que comemorou 2 anos em abril, né? Coisa mais linda aqui, nosso trabalho diário aqui, né? Para fazer essa organização funcionar, que não é fácil, cheia de burocracias, mas quando a gente recebe apoio de outras empresas, organizações, assim como a gente recebeu para estar fazendo aqui esse episódio, tudo faz toda a diferença, né? Sou muito grata à família que disse sim para a doação de órgãos e salvou minha vida. No dia 23 de maio de 2019, então comemorei 5 anos de transplante recentemente. Estou muito feliz por isso. E é isso.
eu já aproveitei aqui, já me apresentei, né? Contei um pouco da história do Deixe Vivo, da minha história com a doença renal. E agora eu quero ouvir vocês. Vocês se apresentaram também, mas quero ouvir como que foi descobrir a doença. Eu sei que eu e a Olga somos gêmeas de doença. Que né? não é doença, né? Que não é das que vocês vão descobrir aí nos episódios mais pra frente. Mas que é um palavrão, né? A gente não pode falar palavrão aqui, mas eu vou falar pra vocês. Porque eu demorei muito tempo pra aprender a falar o nome da minha doença. Que não é doença. Glomerulosclerose segmentar focal. Então eu... Vulgo? GESF, né? Que já fica mais fácil abreviar, Porque né? você tem GESF. GESF, mais carinhoso. mas eu vou falar que depois que eu aprendi a falar o nome... Aí você eu acho chique. Você gasta, né? Eu gasto. O latim. Eu gasto. Eu acho chique. Não Eu que seja gasto. legal ter. Mas é chique. Não, mas é chique. É saber, né? A falar. sua condição. Exato. Mas aproveitando, Olga, conta pra gente, você teve, né, recebeu o diagnóstico mesmo que eu, mas em momentos diferentes da vida, eu nasci com a doença, você não, você descobriu, né, ao longo da vida. Conta um pouquinho pra gente como foi. Então, eu descobri a doença renal aos 16 anos por causa de alguns sintomas, né? Eu tinha inchaço, tinha cólica, que até então não sabia que era cólica renal, né? Na minha família não tinha nenhum caso de pessoas com problema renal, então eu fui a primeira a aparecer com insuficiência renal na família. Eu tinha 16 anos, isso foi em 1986, né? Os tratamentos eram outros, a abordagem dos médicos Era do mato. Era muito mato. Certeza. A abordagem era diferente. E eu moro no interior de São Paulo, em Itapetininga. E foi muito difícil essa fase até a descoberta, porque eles levantaram um monte de hipótese, menos a doença renal. Né? Inclusive, eu ia pro PS da minha cidade tomar medicação para ânsia e para cólica, sem saber o que eu tinha. Até que um médico, amigo do meu pai, falou, não, pega essa menina e vai para São Paulo. Porque eu era menina, tá, gente? Hoje eu não sou mais. Mas... não, eu sou menina sempre, né? Essa moça, essa mulher elegante. Isso é mania da Maiara, tá? Desculpa aí. Mas é assim. Eu tinha 16 anos e vim parar no Hospital do Rim, né? No lugar certíssimo, sem saber. E ali foi feita uma biópsia. Eu saí na véspera do Natal de 1986 do hospital com a biópsia realizada e saberia dali a algum tempo qual era o problema, né? Então descobriu que eu tinha GESF pela biópsia. Isso era 1986, entrei em tratamento conservador, consegui ficar com esse rim aí funcionante até 87, até 88, quando eu tive que fazer a fístula, mas no começo de 89, eu tive que fazer uma sessão de hemodiálise às pressas, mesmo já fazendo esse acompanhamento, né? A doença progrediu muito rápido e foi colocado um catéter na minha barriga para fazer diálise peritoneal. A gente fazia diálise ambulatorial, hoje nem existe mais isso. A gente ficava no hospital, fazia e ia embora para casa. Depois voltava, ficava e assim foi. E dentro desse período, até chegar ao transplante, foi um período assim bem difícil mesmo, porque eu tive muitos vai e vens, assim, né? Tava bem, daqui a pouco não tava, entrei em coma, tive um episódio de ataque epilético, não epilétrico. É que você ficou elétrica. É porque eu tava elétrica. E nesse vai e vem que eu comecei a fazer hemodiálise, os meus irmãos já foram chamados para fazer os testes. E a mais compatível era a minha irmã. Ela era 99% compatível comigo. Isso é assim, como se fosse minha irmã gêmea, né? Então fomos para o transplante depois de 8 meses de hemodiálise. E o transplante deu super certo. Apesar daquele tempo, a gente ficava muito tempo internada, né? Eu fiquei 21 dias internada, ela ficou 7 e foi embora. Eu saí da UTI andando, fui no quarto com ela, ela ainda estava na cama, né? Porque eu estava recebendo o rim, estava recebendo uma vida, né? Ela tirou um órgão, então tinha todo aquele cuidado, né? Ponto, os outros órgãos que se acomodam ali no lugar. E esse foi meu primeiro transplante. Até então. Agora vamos escutar a Mai, porque se eu falar aqui, nós vamos ficar... É verdade, a gente faz transplante. Deixa eu te fazer uma pergunta só antes. Naquela época, né,
que não faz tanto tempo assim, pra gente não, né? Uhum. Como que era essa parte da doação sem ser em vida? Já tinha uma... Você lembra de alguma coisa? De dado, de transplante, de lista de espera? Não lembro, até porque eu não fui apresentada para essa lista, né? Porque eu tinha um doador vivo. E nem se entendi. cogitou, né? Uhum. E daqui a pouquinho mais, que a gente vai conversar um pouco mais, eu só tive esse start de começar a observar os números e começar a falar de transplante agora dessa segunda vez que eu fui retransplantada. Que você foi retransplantada. Então, a primeira vez eu nem falava que eu era transplantada. Quando se as pessoas perguntassem, eu falava, mas eu não tinha essa noção de quão importante é você levar essa informação de forma correta, porque a gente sabe que existe muito tabu, né? Então, eu não tinha essa noção. Então, dessa segunda vez, depois que eu vi você, né? Num certo programa, eu falei, não, tenho que colar nessa menina e levar essa informação quanto mais longe ela chegar, melhor, né? Sabe por que eu tô já perguntando sobre isso? Que acho que é importante a gente falar desde o começo, né? A gente tem várias formas, duas formas de doação, que é a doação em vida, a doação após a morte, né? Que daí a pessoa fica numa lista de espera. E é legal trazer esse dado aqui, porque hoje, né, no dia que a gente tá gravando esse episódio aqui, a gente tem mais de 70 mil pessoas esperando por um transplante de órgãos no Brasil. E se você quer ajudar uma dessas pessoas, né, ou mais de uma, você pode se declarar um doador de órgãos e avisar a sua família. Porque segundo a nossa legislação, até o dia que estamos gravando esse episódio, a sua família precisa autorizar. Então a vontade é sua, mas eles que precisam dizer se você é um doador ou não quando for o momento certo. Então, já quero deixar o recado aqui nesses primeiros minutos de episódio, falando que a doação de órgãos salva vidas, né? E hoje a gente tá aqui conversando porque a irmã da Olga salvou ela no primeiro transplante, a mãe da Maiara salvou ela, né? A doação em vida também, no primeiro transplante, o único, né? Eu também estou no primeiro transplante, mas foi uma família que disse sim para doação de órgãos e salvou minha vida, né? Então, é importante a gente... Tudo que a gente criou, o instituto, falar sobre doação de órgãos. Quando eu comecei a compartilhar a minha história lá nas redes sociais, era justamente para popularizar o tema, que a cultura doadora do nosso país não é muito forte, né? Não era, agora ela tá evoluindo, crescendo, tem eu e um monte de gente contando sua história, um monte de ONG que fala sobre isso. Então é importante a gente já deixar claro aqui nesses episódios que vocês vão ver, nesse podcast, que vocês vão ver muitas histórias, assim, muitas vidas que foram transformadas pela doação. Agora, Dona Maiara, por favor, conte para nós. O quê? Quero saber como foi descobrir o diagnóstico, até você, a sua mãe te dar a vida de novo, porque eu acho muito bonito isso, né? Sim, vida do segunda vez, né? 2 vezes. Conta pra gente. Bom, a descoberta do meu diagnóstico foi um pouco difícil, demorou um pouco, porque eu não sei exatamente em que momento que eu tinha a doença renal. Porque eu vinha desde a infância com episódios recorrentes de anemia, que nunca foi investigada. Eu tomava medicamento, melhorava e tinha que voltar a tomar medicamento, voltava a anemia, enfim. Era idas e vindas de anemia. Então, ficou um longo período sem descobrir. Aí, quando eu descobri, foi quando eu comecei a passar com a ginecologista. Porque antigamente, eu não sei se funciona assim até hoje, se passava com pediatra até os 18 anos. E o pediatra nunca tinha pedido um exame de creatinina, que é o básico, é o normal, né? Que é um exame simples. E ele nunca tinha pedido um exame de creatinina. A ginecologista quis investigar, fez uma bateria de exames e também me encaminhou para o hematologista, porque ela disse que, como era uma questão de sangue, né, anemia e tudo mais, ela falou, vou te encaminhar para um hemato e a gente faz os exames, já te encaminho para o hemato. Antes desses resultados ficarem prontos dos exames, eu já tinha marcado o hemato e fui no hematologista. O hematologista fez uma anamnese enorme, ele foi me examinar, coisa que hoje em dia é um pouco mais raro de ver médicos examinando de fato o paciente no toque. E ele foi examinar a minha barriga, eu senti muita dor do lado esquerdo e ele falou que provavelmente eu tinha um problema no rim ou no baço. Pediu uma ultrassom de abdômen total, com urgência. Em 2 dias eu fiz. Ele me passou o contato dele, do celular dele, para eu falar para ele o que eu tinha, o que tinha dado no exame. E quando eu fiz o exame, quando eu fui realmente realizar o exame, em 2 dias,
foi meio traumático, porque as pessoas não entendiam, as pessoas que estavam realizando meu exame não tinham noção do que estavam vendo ali, ficaram muito assustadas por conta dos 2 rins estarem muito atrofiados e eu ser muito nova, eu tinha 21 anos. Então, foi meio traumático porque eu fiquei muito ansiosa porque eles estavam me passando uma insegurança muito grande naquele momento. A equipe médica. Exatamente, a equipe que estava realizando o meu exame. E aí eu fiquei bem tensa nessa hora. O resultado do exame já saiu na hora, porque como era pedido de urgência, o médico pediu, então foi muito rápido. Eu liguei pra ele, passei as informações pra ele que estava no exame, e ele falou que eu tinha um problema renal, que era grave, que era uma insuficiência renal, provavelmente crônica, por conta do que estava dizendo no meu exame, que agora eu não vou lembrar o que era, mas estava dizendo que estava bem atrofiado, e ele me encaminhou pro nefrologista, pediu pra eu ir pro nefrologista e também passar no urologista, porque eu tinha cristais. Então, ele queria saber o que ia ser feito. Passei no urologista, não podia fazer nada com os cristais. Meus cristais continuaram lá. Minhas pedras preciosas continuaram. É um cristalzinho. Exatamente. Meus cristais continuaram comigo, porque não podia mexer neles, porque senão ia prejudicar ainda mais minha função renal. Tá. E comecei a passar com o nefrologista. Até hoje não sei qual que é o motivo da minha doença renal, porque não foi possível fazer uma biópsia. Os meus rins já estavam muito comprometidos nessa questão do atrofiamento, muito reduzido o tamanho deles. Então, os médicos optaram por não fazer uma biópsia. Nunca tive hipertensão, nunca tive diabetes, que são as principais causas, inclusive, que apareceu agora no censo, né, de 2023 da SBN. A diabetes e a hipertensão, não tenho nenhuma das duas, graças a Deus. E não sei qual que é a minha doença de base. E ninguém da sua família também teve? Não, o pessoal da minha família, todo mundo tem cristais. Todo mundo... todo mundo é um cristalzinho. Sim, é de herança familiar. Tá. Mas eu fui a única premiada da família com insuficiência renal. Tá. Então, não foi uma doença genética. O seu cristal é raro. Exato. Eu quis brilhar mais. Sim. Foi isso. Não, e como que foi o difícil. transplante em si? Você conviveu muito tempo no tratamento conservador, né? Acho que é legal explicar, né? A doença renal, ela tem várias fases, né? Sim. A gente tem a fase do tratamento conservador, a fase que quando você precisa de uma terapia substitutiva, que daí é hemodiálise ou, enfim, o transplante. E que o transplante não é a cura da nossa doença, né? Exato. Acho que é legal a gente falar isso também. Mas como que foi, assim? Você viveu... Eu conheci você estava no tratamento conservador. Foi. E eu contei aqui que eu cheguei a 17% de função, já me foi indicado a hemodiálise, até pela minha condição, Sim. tava inchando, comecei a ter pressão alta. Sim. Você bateu quantos por cento que eu lembro? Quase 10% para poder chegar para fazer o transplante, que aí foi quando eu tava já com muita falta de ar. Mas eu fiquei muito tempo no tratamento conservador, aí quase 9 anos, que é muito raro, né? A maioria das pessoas acabam descobrindo a doença renal e já indo direto pra hemodiálise. Sim, porque ela é silenciosa. Exato. Inclusive, vamos falar disso aqui no episódio com a doutora Tamires. Já tô dando spoiler do próximo episódio. Mas a gente vai trazer aqui, ela vai falar. Exato. Então, eu tive a sorte de ficar bastante tempo no tratamento conservador e me preparar para as próximas fases, como você citou, dos próximos tratamentos. Então, eu fui me preparando para fazer hemodiálise, se eu precisasse fazer, ou fazer diálise peritoneal, ou fazer o transplante com doador falecido, ou doador vivo. Eu não queria receber doação em vida, porque eu não queria que nenhuma das pessoas da minha família se submetessem a uma cirurgia grande. Tudo bem, os médicos falam, e eu fiquei receosa. Eu não quero que ninguém tenha que comprometer... Era uma coisa sua. Exatamente. Comprometer a sua integridade física neste momento, tá plena de saúde, para me doar. Mesmo tendo consciência de que muitas pessoas doam e continuam saudáveis. Eu sempre tive essa consciência, mas eu não queria... colocar ninguém à prova pra salvar a minha vida, sabe? Vou cortar um pouquinho a Mayara, mas o meu primeiro transplante também foi doação em vida, e a gente fica com esse sentimento, né? A gente carrega esse sentimento de, poxa, e se acontecer alguma coisa?
Mas veja bem, eu transplantei em 89, nós estamos em 2024. A minha irmã tem a saúde saudável, né? Ela faz check-up uma vez por ano. Como qualquer pessoa Como que qualquer não fosse... pessoa que tem os dois rins tem os dois funcionantes. rins funcionando. Não, e tem gente que já nasce com um rim só, Exatamente. né? Então, E nem descobre. Nem exato. descobre. Descobre, às vezes, sem querer, quando é adulto, Exato. né? Mas é engraçado, mas você tá contando tudo isso no passado, porque... Acho que não pode bater na mesa que faz barulho, mas fazer... tananana. A mãezinha dela que doou no final das contas. Então a teoria dela foi por água abaixo. Foi. E a sua mãe está ótima. Sim, graças a Deus, tá tudo certo. Mas foi um trabalho psicológico bem forte pra eu aceitar essa doação, porque foi a minha mãe conversando muito comigo, a minha nefrologista conversando muito comigo, a minha equipe médica conversando muito comigo e minha psicóloga conversando muito comigo. Então, foi remédio psiquiátrico, foi tratamento com a psicóloga. A rede de apoio, né? Esse suporte. Exatamente, foi toda a rede de apoio pra que eu pudesse entender e aceitar. Inclusive, muitas conversas que nós também tivemos. Nós conversamos muito durante todo o processo. A gente fala muito sobre a causa, de modo geral, mas a gente conversa também muito sobre nossas questões pessoais, particulares, em relação aos nossos diagnósticos. Então, toda essa troca que a gente tem em relação à nossa condição de saúde, nossa condição de pessoas transplantadas, também contribuíram para que eu entendesse que tudo bem a minha mãe me doar um rim, que ela ia ficar bem e que daria tudo certo. E realmente deu tudo bem, deu tudo certo, tá tudo bem. Ela está bem, ela continua trabalhando bonitinha, fazendo as coisas dela normalmente. E tá tudo certo. Essa questão da rede de apoio, né? A gente ouve muitas pessoas falarem que elas não se sentem acolhidas, nem... A grande maioria fala assim, muitas pessoas que a gente conversa não se sentem acolhidas depois do transplante, porque as pessoas acreditam que você transplantou, você está curado. E não é, a gente continua um tratamento. Mas as pessoas não entendem as nossas questões, né? Exato. E isso, ouvir a Mayara falar, né, que ela teve todo esse acolhimento, é muito reconfortante, porque nem todas as pessoas têm, né? No meu primeiro transplante, eu era totalmente leiga, minha família também. Tanto que a hora que chegaram e falaram, você vai fazer transplante? Tá bom, eu vou fazer transplante. Nem né? sabia direito o que era. Não, nem sabia. Até a pergunta que você falou de quantas pessoas tinha na fila, eu acho que naquela época não era mapeado. Acho que começou em 96, né? Caramba, Eu transplantei em 89, salvo engano. É que o sistema de transplante no Brasil não é tão antigo. Não é tão antigo, Pelo contrário, não tem nem 100 anos ainda. Isso. Eu tenho menos, tá, gente? 100 anos. Senão eu seria o Benjamin Burton. Adorei. Mas de fato. Aqui no Instituto, a gente também tem muito esse cuidado, esse olhar, né? A gente tem projetos para o futuro justamente para trazer esse acolhimento para a pessoa que tem medo de transplantar. Né? Eu defendo muito a parte de você ver a vida além do diagnóstico, né? E vocês também, eu sei disso. A gente viver além da doença, mas respeitando nossos momentos, nossos tempos. Então, é muito legal a gente ouvir você, Maqui, né? Ter esse suporte aqui. E alguns episódios, né? A gente vai perceber isso que é tudo transplantado, né? Então, assim, cada um compartilha uma história e a gente vai se identificando muito com as histórias. E eu acredito que você que está assistindo... mesmo que você não seja transplantado, né? Acho que cada história vai te inspirar de uma forma diferente. Na verdade, eu espero que todo mundo seja inspirado, pelo menos, a ser doador de órgãos, né? Pelo menos isso. É o mínimo. Pelo menos isso. Mas eu já até convido, caso você assista aqui essa nossa temporada, esses episódios, e tinha alguma ideia diferente sobre a doação de órgãos e ouvindo as histórias, né? Você se tornou um doador, conta pra gente nos comentários, que a gente vai adorar saber, Com né? certeza. Entra lá na nossa página, né? Nosso Instagram. No nosso perfil. E fala lá, manda bala lá, fala e daí. O que aconteceu depois que você ouviu tanta gente que vai passar por aqui? Sim, o QR Code que tá aparecendo na tela ou vai aparecer em algum momento vai levar vocês pro nosso site e lá também vocês conseguem acessar nossas redes sociais, é sempre @deixevivo, então é super, como tá tatuado aqui, é super fácil de você encontrar a gente no Facebook, no Instagram e tudo mais, certo? Agora a Gi vai contar da história do risoto. Ah, sim. Justo. Bom, quando a gente espera um transplante, a gente acha que a gente tá pronta, né? Tipo assim, não, chegou, tranquilo. E eu estava num momento muito desafiador do meu tratamento com a hemodiálise, né? Que eu tava
já muito debilitada, mesmo com pouco tempo de diálise, que são uns 2 anos, né? Que eu achei que tem gente que fica a mais. A Olga, você ficou quase 7. Quase na 7 segunda anos, vez. exato. E, enfim, eu já tava muito cansada, né? Pedindo desesperadamente pelo meu transplante. E aí, eu recebi uma ligação num sábado. Tinha um doador compatível comigo. Inclusive, eu estava indo tinha algum evento que eu ia, e ainda eu falei assim, nossa, eu ia perder, acho que era, não lembro que evento que era, eu falei, mas eu ia transplantar, né? Mas enfim, acabou não dando certo, recebi a ligação, e eu tinha tomado uma vacina recente, e quando a gente recebe algum tipo de anticorpo, uma vacina, por exemplo, a gente precisa coletar novamente o exame do HLA para ver se o nosso corpo ainda enfim, se teve alguma alteração antes de receber o transplante, né? E a médica falou, não, então tudo bem, a gente deixa passar esse, tá chegando, né, em breve. E aí, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí, fui coletar o HLA no dia seguinte, né, e 2 dias depois, o meu transplante chegou. Então, não era pra ser no sábado, era pra ser na quarta, né, então, deu certo. Mas, sobre o risoto, eu tava fazendo risoto quando eu recebi a ligação. A minha médica cuida de mim desde que eu tenho 8 anos de idade, inclusive, doutora Lília, um beijo, você é minha médica, quase minha mãe também, ela tá comigo nessa jornada. E aí ela me mandou uma mensagem escrita assim, amada, seu rim chegou. E eu tava aqui mexendo na panela, tipo, o celular do lado, via acender, né, toquei. Falei, meu rim chegou? Aí eu gritei, mãe! Aí eu falei, meu rim chegou. Daí minha médica tava no telefone com a minha tia. Ela falou, como assim? Desligou o telefone, né? Falei assim, pai, olha aqui o risoto. E aí, meu pai começou a olhar o risoto, a minha médica me ligou, conversei com ela, ela falou, chegou um doador compatível e tal, não sei o que lá, mas você só vai transplantar amanhã. Aí eu falei assim, quem dorme? Era 8 horas da noite, né? Falei, quem dorme? Aí, fui e tal, meu pai terminou o risoto, eu comi, porque eu precisava ficar um período em jejum, mas como eu só ia transplantar no dia seguinte, ainda dava tempo de comer. Comi o risoto e tudo mais, fui pro hospital, fui pra hemodiálise, cheguei na hemodiálise, gente, assim, abri a porta assim... Gente, meu transplante chegou, me liga logo na máquina que eu tenho que estar no hospital daqui 2 horas. Aí fiz minha última ação de hemodiálise, fui receber meu órgão com o corpo limpinho, né, com todas as impurezas tiradas. Sim. E deu tudo certo, o transplante, graças a Deus, foi tudo bem. E o risoto ficou pra história, porque todo dia 23 de maio eu faço risoto na minha casa pra minha família. Então a gente come o risoto pra comemorar o transplante. Inclusive enfim, eu fiz 5 anos de transplante agora, dia 23 de maio. E a gente fez risoto porque é sempre uma tradição e eu sempre compartilho também nas redes sociais. Sim. Eu acho que é sobre isso, né, gente? A gente cria certas tradições depois do transplante também. E eu acho que isso que eu fiz faz parte de ressignificar essa jornada, né? Aproveitando que até perguntar pra vocês, perguntar pra Olga primeiro, como você acha que você conseguiu ressignificar essa sua jornada como paciente renal, transplantada? Então, eu tive que passar por várias etapas. Inclusive, pelo segundo transplante. Exato. Essa fala é muito certeira, assim. Porque até eu chegar no segundo transplante, eu não imaginava a importância que tudo isso teria, né? Então, de 89 até 2007, eu segui uma vida normal, fluxo normal, né? Eu casei, voltei a estudar, tive a minha filha depois de 6 anos de transplantada. Hoje ela vai fez 29 anos em abril. Então, você vê o quanto caminhou aí esse transplante, né? Em 2007, eu fiquei sabendo que a doença de base tinha voltado. Depois de quanto tempo? Depois de 24 anos. Esse rinzão foi forte Foi também, forte. Né? É que assim, a gente não tem um prazo de validade, exatamente. Né? Se quiser falar até disso. Quando eu transplantei pela primeira vez, né, em 89, o médico da onde eu fazia hemodiálise, que era uma cidade diferente da minha, porque na minha não tinha, ele falou, esse transplante vai durar cerca de 10 anos, uma estimativa, porque não dá para falar, né, 10, 5, vai depender muito do seu organismo e da forma como você se cuida, lógico. Você quer? Falei, lógico que eu quero, né? Um dia a gente quer. Eu quero sair daqui. Então, foi isso, né? Esse rim doado pela minha irmã, ele durou 24 anos. No final, eu também fiquei muito debilitada até voltar para a hemodiálise. E quando eu voltei, eu comecei a me perguntar, por que eu tô aqui de novo? Por que eu tenho que passar por tudo isso de novo? Aí eu falei, não, a pergunta não é essa. Por que eu tô aqui de novo e por que eu tenho que passar por tudo isso?
A pergunta é, o que eu posso fazer? Né? De que forma que eu posso falar sobre isso para alertar outras pessoas? Então, depois do transplante, que foi em dezembro de 2019, foi entre Natal e Ano Novo de 2019. No Natal, as clínicas, esse período de festa, as clínicas mudam os horários, né? Para comportar todo mundo e para os próprios funcionários poderem descansar. Então, no dia 25 eu não fiz, eu fui fazer, no dia 26 também não fiz, fui fazer no dia 27. Ia fazer no dia 27. Dia 27? Dia 27. Só que tinha trocado horário. E eu, na minha cabeça, ainda estava o horário do Natal. Eu cheguei na clínica, aí o enfermeiro que ficava comigo falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim dialisar. Ele falou, não, é 1 hora. Eu falei, não acredito. Então, eu vou fazer umas coisas na rua, daqui a pouco eu volto. E fui. Inclusive, eu fui almoçar. E eu acabei de tirar a comida nesses restaurantes de quilo, sentei, meu celular tocou. O enfermeiro falou, a doutora quer falar com você. Eu falei, eu acabei de sair daí, não vou voltar agora. Daqui a pouco eu vou para fazer uma diálise. Não, ela quer falar com você agora. Eu falei, não vou. Daqui a pouco eu vou. A pessoa no segundo transplante fica rebelde. Rebelde. Não, sem falar as rebeldia, né? Aí ele falou, eu não podia falar, mas eu vou falar. Seu rim chegou. Aí eu nem tinha tocado na comida, peguei a bandeja, coloquei no lugar lá, saí chorando, fui pagar a comida que eu não tinha comido, né? A moça do restaurante me conhece, falou assim, o que aconteceu? Falei, meu rim chegou! E saí chorando, já fui ligando para todo mundo. A primeira pessoa que eu liguei foi para minha filha, que mora fora, né? Eu falei, o meu rim saiu. Ela falou, pera. Eu lembro dessa história. Aí ela... Saiu? Eu falei, meu rim Olha saiu. o que ela fala pra filha dela. Eu tinha morrido na hora se eu visse isso. Ela falou, pera, eu vou sentar aqui. Ela falou, como assim seu rim saiu? Eu falei, chegou meu rim pra transplante. Ela falou, ai mãe, eu achei que seu rim tinha saído pela sua uretra. Eu tinha morrido. Ela me contou isso. O dia que ela me contou isso, eu falei, não acredito. Você fez isso Gente, com eu sua não filha. sabia dessa história. Eu falei, meu rim saiu. Ao invés de falar, meu transplante chegou, meu rim saiu. Ela já me viu com o rim saindo pelo xixi, assim, que nem fazia xixi, né? Saindo, Nem fazia nem xixi. fazia xixi. Saindo pela uretra. E dali eu liguei pra minha irmã, né? Pro meu irmão, pra umas 2 amigas e fui dialisar, porque ainda não tinha certeza que o rim era pra mim. A gente né? nunca tem, né? Faltava o match, né? O cross-match. E ainda assim, mesmo se der, eles têm que abrir né, na hora ali que for... um pouco antes da cirurgia, pra ver se o órgão tá de fato bom, né? E a gente já tá lá, duro, esperando aqui, ó. Aí, né? Eu dialisei, fiz as 4 horas. Você voltou pra clínica? Não, fui pra clínica aquela hora. Chegou lá, tipo, gente, não, tem que ser agora. Eu já cheguei chorando, porque eles já sabiam, eles estavam me esperando. Eu chorei a diálise inteira, chorei. Todo mundo pensava, o que aconteceu? E eu acho que meu também, Olga, você conta que te desacreditaram um pouco do segundo transplante, Sim, né? A minha médica, a médica da clínica, na verdade, né? Porque foi um final de ano, então a minha médica mesmo não estava lá, que me acompanhava. Ela falou que ela brigou muito para eu ser transplantada. Por quê? Porque eu já tinha mais de 50 anos, já tinha feito um transplante, já tinha sido mãe, já tinha feito tomado várias vezes sangue. Então, tudo isso vai comprometendo, né? O sistema imunológico na questão de anticorpos. Então, a minha médica falou, não, ela tem que transplantar, porque ela é jovem, ela é esportista. Agora eu tô meio gordinha, mas eu sou esportista. Não fala isso, é câmera, gente. Câmera engorda. Câmera aqui, engorda. ó, isso aqui, ó. Não é, então você vai vir um monte de ilusão. transplantado aqui, ó. Tudo cheio de corticoidinho. Isso, é só isso. É só Aí, corticoide. a médica falou, faz e vai. A hora que sair o crossmatch, eu te ligo, mas pelo menos você tá a caminho. Porque eu moro em Tapetininga, eu transplantei a segunda vez em Botucatu. Eu tava quase chegando, a gente ia parar no restaurante para comer, porque eu já sabia que se fosse, seria só no outro dia também, né? Então, eu ia comer. A minha médica ligou, ela falou, o rim é seu. Aí eu comecei a chorar, gritar. Aí parei para comer, não comi, lógico, né? Eu não conseguia. Fui internada aquela noite e transplantei na manhã seguinte. E, detalhe, né? Pergunta assim, você teve medo? Eu não tive medo, mas eu não queria de jeito nenhum que a anestesia me apagasse. A hora que a anestesia vinha vindo assim... Curioso isso. Eu abri o olho, tipo, não vou. Aí vinha a anestesia e falava, não vou. Na hora que tinham aplicado? É. Nossa, gente, eu ficava assim, ó.
Então, essa sensação, não quero ir. Tipo assim, não, eu ficava com medo de eu acordar no Mas meio. vocês sabem o que é isso, né? A gente quer controlar tudo. É. O meu principal medo do transplante sempre foi a anestesia geral. Porque a gente quer o quê? Controlar tudo. Controlar. É. E o meu primeiro transplante durou 7 anos, o meu segundo durou... Não, o primeiro durou... o primeiro transplante, a cirurgia, durou 7 horas. 7 horas. 7 horas. A segunda cirurgia durou 4 horas. Tudo isso é inovação, né? Com sim. certeza. E também no primeiro transplante eu fiquei 21 dias internada, no segundo eu fiquei 5. É. Então, a gente vê ao longo desses 30 anos a evolução que vai acontecendo, né? Vai melhorando muito tudo isso. Com certeza. Então, eu tive que passar 2 vezes pela mesma situação para ressignificar tudo isso e para hoje estar aqui falando para todos vocês, né? Do que aconteceu comigo, escutando outras histórias, se inspirando em outras histórias e levando essa mensagem aí de doar órgãos é salvar vidas. É, aí você teve a experiência da doação em vida e a doação de alguma família, né? Uma pessoa que tinha o desejo de ser um doador, isso né? é muito emocionante, né? Saber que naquele momento de dor, naquele momento de desespero, a família, assim, conseguiu ficar centrada e falar, não, ele é saudável, ele pode salvar muitas outras vidas. Com certeza. Isso é emocionante demais. Bom, vocês vão notar que em todos os episódios dessa temporada, Histórias de Transplantes, a gente vai ter um quadro que a gente vai dar atenção, na verdade, que ele não merecia, mas a gente vai dar pro citomegalovírus, que é o CMV. E a gente criou um bordão para isso, que é citomegalovírus, CMV, você não precisa ter para saber. Porque é um vírus que acomete muitas pessoas transplantadas, muito por conta dessa fase inicial pós-transplante, onde a imunidade da gente acaba abaixando por conta dos imunossupressores, para que o corpo ali consiga se equilibrar, né, para não rejeitar o órgão. Então, a gente vai explicar brevemente nesse episódio o que é o CMV, mas nos próximos episódios a gente vai ter presença de médicos que vão contar pra gente um pouco mais dessa relação do vírus com a pessoa transplantada. O citomegalovírus é um vírus que pertence à família do herpes vírus, que é mais conhecida, que é o mesmo do vírus da catapora, da herpes simple, da herpes genital e até do herpes zoster. Na maioria das vezes, a infecção pelo CMV, ela é assintomática, não tem sintomas e passada até despercebida. Mas, mesmo nesses casos, o vírus ele fica latente e pode ser reativado caso haja alguma deficiência imunológica do hospedeiro, ou seja, do paciente. Por isso, o CMV adora tanto os transplantados e outros pacientes que são imunossuprimidos. Então, vamos entender aqui, porque nós três tivemos a experiência não agradável de ter o citomegalovírus. Então, eu vou perguntar aqui primeiro para a Maiara. Como que foi, Maiara? O CMV, eu sei que foi dramático, mas conta aqui pra gente. Foi, bom, pra mim, de todas as situações pós-transplante, a pior coisa depois do transplante foi o CMV. Não pelo vírus em si, eu tive sintomas, mas não os piores do mundo. Eu tive diarreia, tive dor de cabeça, tive dor de estômago, mas não foi tanto pelos sintomas, porque logo que começou o tratamento medicamentoso, né, que foi pela veia, né, intravenoso, eu fiquei bem. Mas você precisou ter para saber? Não. Você já sabia? Já, claro. A sua equipe médica já tinha falado? Não só a minha equipe médica. O Dr. Google? Não, nós já tínhamos falado sobre isso. Ah, nós enquanto instituto, Sim. Perfeito. Nós já tínhamos feito conteúdos sobre isso, inclusive. Então, eu já sabia, já tinha conhecimento, que provavelmente eu teria também, inclusive, além de saber sobre o vírus, eu já tinha o conhecimento que provavelmente eu teria, porque o meu match com a minha mãe ela era paciente que já tinha tido contato com o CMV e eu era paciente que ia receber o rim dela e não tinha. E como a sua doação foi em vida, então fizeram a sorologia pra entender se ela era positiva e ela foi positiva e você não. Eu era negativa. Como você recebeu o órgão dela, a chance de você ter o CMV... Então, foi bem mapeado, assim. Sim, o nosso match sorológico já indicou que eu teria CMV, só não sabia em que momento exatamente. Tá. Eu tive no segundo mês de transplante, eu tive o CMV, e não foi nem pelos sintomas, como eu disse, que foi
mais traumático, porque foi muito rápido. Depois de começar o uso medicamentoso, já logo nos 2 primeiros dias já começou a melhorar os sintomas. E depois disso, eu fiquei uma semana internada. Depois eu tive que ir para o home care. O meu convênio viabilizou a questão do home care. Então, ia um enfermeiro em casa fazer essa aplicação do medicamento. E foi aí que eu tive vários problemas de estourar a veia, de não ir no horário certo, porque eu tomava 2 vezes por dia. Então, tinha o período certo de tomar a medicação, ele não ia no horário certo. Estourou diversas vezes a minha veia. Deu várias vezes vazamento do medicamento. Então, eu ficava com a mão muito inchada, não conseguia fechar os dedos. Foi bem traumático, então. Sim. E ele também não foi tirar o meu acesso. Quando acabou o tratamento e deu negativo, eu mesma tirei o meu acesso. A minha médica, na época, ficou muito nervosa com isso. Não façam isso, pessoal, Exato. quem está assistindo. Exatamente. Isso é um exemplo do que não se deve fazer. Eu fiz isso porque eu vi num momento de desespero que aquilo tava começando a me dar uma flebite e eu não tinha como continuar. Flebite é inflamação na veia, né? Pra quem não sabe. Exatamente. A legenda. A flebite nada mais é do que um inchaço, quando a gente, fica fazendo diversos acessos no mesmo local. E ele começa a inchar, então... É super perigoso. Exatamente. A evolução disso pode dar trombose. Sim. Então, não deixem o acesso de vocês chegarem a uma flebite, consequentemente, outras coisas que podem ser pior, né? Enfim, mas aí foi... depois desse primeiro episódio, eu tive só mais uma vez, e aí foi mais tranquilo, porque eu fiz o tratamento dentro do hospital, e aí foi mais na paz. Tá. Olga, conta pra gente como que foi a sua experiência do CMV. Então, eu tive o CMV nos 2 transplantes. Primeiro, teve sintoma? Não sei, estava internada. Mas fez a sorologia, sua irmã e você? Você não sabe também? Não sei. Ai! Não sei. Eu sei que falaram, nós vamos dar uma medicação porque você tá com vírus. Eu tava internada, fiz o tratamento lá. Só que eu só descobri que eu tive CMV anos depois, quando eu peguei meu prontuário. Tava lá CMV, tal data. Então, eu nem sabia que eu tive. No segundo transplante, eu também tive no 3º mês. Tive sintoma? Não. Foi descoberto no exame de rastreamento. Aí o médico me chamou e falou, olha, geralmente a gente interna, mas você é uma paciente orientada, nós vamos dar toda a medicação que você toma na sua cidade. Então, eu ia uma vez por dia para o PS. Era o convênio que eu tinha também, né, para o pronto atendimento. E tomei por 21 dias, uma vez por dia. Também tive problema com acesso, porque diferente da mãe, não me deixaram com acesso. Eles picavam todos os dias. E na época eu tinha fístula no braço direito, então eu só podia tomar no braço esquerdo, né? Então, uma picada por dia durante 21 dias. Tinha dia que tomava 3 picadas. Mas assim, eu já sabia o que era, né? Porque depois que eu li lá, a gente vai lá saber. No segundo transplante eu perguntei e tudo mais. Foi-me explicado, então no segundo transplante eu tive consciente do que era. No primeiro transplante eu soube muito tempo depois. Tá. A minha história com o CMV foi simples, na verdade. Eu troquei uma medicação, um dos imunossupressores estava tomando um, troquei para o outro, e a médica falou, pode ser que ative para o CMV, vamos ficar atenta. Eu tinha 3 meses de transplante, aí de fato aconteceu, abriu com poucas cópias, né, que a gente fala, que o vírus abriu com poucas cópias. Eu tomei a medicação por 14 dias, no 10º eu tinha zerado, mas consegui, enfim, tive que tomar a medicação até o final, e eu fazia hospital dia, né, então ia de manhã e de noite, o meu já não foi uma vez por dia. Briguei com o plano de saúde, não queria liberar o tratamento, né, mas clássico. Enfim, no final das contas deu tudo certo, e eu acho que é legal aqui, vocês vão perceber que os pacientes e as pessoas que vão participar aqui dos episódios, elas tiveram experiências com CMV, então vai ter os médicos, né, alguns médicos que vão participar, que vão trazer aqui as questões mais técnicas sobre o vírus, e os pacientes que a maioria, na verdade, todos tiveram, ou quem não teve, não sabe se teve por falta de orientação, não recebeu a orientação exata. Então, a ideia é que a gente compartilhar essas histórias, então sempre no finalzinho dos episódios, a gente vai trazer também essa parte do CMV, que a gente criou o bordão, você não precisa saber, você não precisa ter para saber. Perfeito. Gente, o papo tá muito bom, sim, mas acho que a gente já vai se encaminhar para o final. Eu queria muito agradecer vocês
vocês nessa caminhada do Instituto junto comigo, por acreditarem no projeto que hoje virou uma OSC. Estamos aqui firmes e fortes. Mais um projeto no ar, o podcast, né? Tanto que a gente sonhou de estar aqui. Espero que essa seja só a primeira temporada de muitas, né? Então, muito obrigada. Se vocês quiserem deixar aí um recadinho final. Acho que eu vou fazer uma pergunta, vou aproveitar para falar assim. O que o transplante mais mudou na vida de vocês? Pode começar pela Mayara. Bom, eu consigo respirar. No final do tratamento conservador, porque o meu transplante foi preemptivo, vai ter um episódio que o médico vai explicar sobre o transplante preemptivo. Eu não estava mais conseguindo ter fôlego para subir escada. Um lance de escada para mim era já muito dramático e muito enjoo. Eu sentia muito enjoo todos os dias, eu não conseguia comer. E uma das coisas que eu mais amo na vida é comer, tanto que, né, gordinha também, como a Olga comentou. Transplantado ama comer. Exatamente. Então, eu posso respirar, acho que essa é a primeira coisa de todas. Posso comer e posso ter novos momentos bons, né, daqui pra frente. Tô num processo ainda, porque tudo envolve também uma questão emocional, que o meu transplante ainda é recente, né? Não tem nem 2 anos ainda, então eu me sinto ainda num processo. Mas com certeza poder respirar e poder comer e poder estar participando de momentos como esses faz toda a diferença. Maravilhoso. E como chama sua mãe? Minha mãe é Neliane. Neliane, Um nome maravilhosa. bem difícil. Não, mas tá ótimo, que te deu a vida 2 vezes. Sim, um beijo pra ela. Minha mãe é maravilhosa. Beijo, mãe. Para mim, os 2 transplantes, né, foi uma renovação e me devolveu a qualidade de vida, né? Porque no tratamento, seja conservador, seja no tratamento de hemodiálise e diálise, a gente perde muita qualidade de vida, né? Então, ela me devolveu essa qualidade de vida e a liberdade, né? Porque ficar ligada numa máquina 3 vezes por semana durante 4 horas é muito difícil, é um tratamento muito invasivo, né? Então, o que o transplante me devolveu foi a vida, lógico, né? Mas dentro dessa vida, essa qualidade e essa liberdade. Aliás, quero mandar um beijo também para minha irmã, para Sônia, que foi... eu falo que ela se doou por inteiro, né? Porque ela tinha um filho pequeno, tudo mais, e ela não titubeou e foi lá, fez os exames e doeu. Então, eu quero agradecer muito a ela. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui como uma das voluntárias do Deixe Vivo e fundadora, porque o Deixe Vivo hoje é minha meta de vida, né? Eu acho que era o que faltava no meu caminho, assim, sabe? Quando você fala, poxa, o que eu vou fazer agora? Agora eu sei o que eu vou fazer. E o nosso spoiler, quantos rins nós temos aqui hoje? Não esqueçam. A gente eu sou muito matemática, nem eu sei. Não, mas a gente não vai falar. Vamos ver se o pessoal acerta. Depois a gente vai lá nos comentários e diz quem acertou. Sim, Antes da Gi fechar, eu queria propor um brinde. Sim! Pelo nosso primeiro episódio do nosso podcast. Saúde, tem que Saúde, beber. tem que Gente, tomar. é água, tá? É sério. A gente água. é transplantada renal. Exato. Bom, eu queria também dizer que o transplante trouxe pra mim dar valor às coisas simples da vida, né? Quando eu tava na hemodiálise, né, fui privada de tomar um banho da cabeça aos pés, né, de comer também. Então, eu acho que o transplante ressignificou muito a minha vida e trouxe certa ousadia também pra você, pra me desafiar, pra estar aqui fazendo esses projetos, né, pra colocar o meu sonho de ser uma atriz, né, em prática, ser uma apresentadora agora de podcast, poder compartilhar a minha história, ter participado de vários programas levando a mensagem da doação de órgãos. Eu também acho que o Deixe Vivo era o que faltava na minha vida e eu nem sabia. Eu nem sabia o quanto que eu precisava dele, né? E eu acho que hoje ele inspira tantas pessoas, né? As nossas histórias inspiram. As histórias que vocês vão ver aqui também, como eu já falei várias vezes e vou falar várias vezes, elas vão inspirar demais. E lembrar o propósito de tudo isso, gente. A gente só tá aqui hoje porque a doação de órgãos salvou a nossa vida, né? Seja a doação em vida, seja a família que disse sim, respeitou a vontade de um doador. Então, mais uma vez, para encerrar esse nosso primeiro episódio com chave de ouro, como dizem, eu quero convidar todo mundo que tem o desejo de ser o doador
conversar com a sua família. Até vou aproveitar, a gente tem aqui esse cartãozinho que tá na mesa, mas que no site do Instituto Deixe Vivo, que você pode acessar no QR Code que vai estar na tela, você pode gerar o seu cartão Sou Doador de Órgãos, que é simbólico. O que vale, como eu já expliquei, é a palavra da sua família, né? A autorização da sua família, mas vai que eles estão em dúvida, de repente encontram isso aqui na sua carteira. Isso pode ajudar a salvar vidas. Bom, tô aqui com a voz embargada, porque de fato é muita emoção. Depois de tudo que a gente passou no Instituto Deixe Vivo, tudo que a gente conquistou, tá aqui agora gravando esse podcast, né? Ouvindo histórias maravilhosas. E quero agradecer também a Takeda, que é a nossa investidora social, dessa primeira temporada do Deixe Vivo Talks, conversas inspiradoras e histórias de transplantes. Certo, meninas? Certo. Então é isso. Muito obrigada. E é isso, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.